Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao 6, diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Presta atenção. Quando eu paro para meditar nesse texto aqui, eu vejo dois grupos de pessoas. Eu vejo aquele que Deus olha, não o homem, tá? Porque o único que tem direito a julgar e dizer o que nós somos, quem que é? É Deus. Onde Deus olha, Ele enxerga Ele como um justo, e tem aquele que Deus olha e Ele enxerga Ele como um ímpio. E a gente tem que entender que se nós tivermos condutas, comportamentos de ímpio, duas coisas acontecerão na nossa vida. Primeiro, a gente não vai subsistir aonde? No juízo. E segundo, a gente não vai o quê? Habitar na congregação do quê? Dos justos. Por quê? Porque luz e trevas não andam juntos. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe concórdia entre Cristo e Belial. Não existe consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Então não tem jeito. Se a casa de oração se tornar uma congregação dos justos, pode ter certeza, a palavra de Deus vai vir. E quem quer seguir uma vida de impiedade, não fica. Vai pegar as coisas e vai o quê? Glórias a Deus. Mas quando dentro da igreja, irmãos, o que não tem ali é palavra de Deus, são condutas, né? Que está fora da palavra de Deus, pode se preparar. Vai ter o que lá dentro? Impiedade lá dentro. Mas eu quero trazer aqui traços de uma pessoa que Deus olha para ela e fala assim, a tua conduta está sendo conduta de ímpio. Olha o que está escrito em Judas, capítulo 1, versículo de número 14 ao 16, diz assim, olha lá. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, por isso que ele vai condenar, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes, quem que são estes? Os ímpios. Olha a primeira característica. São o quê? Depois vem, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do ímpio. Então presta atenção, a primeira característica de um ímpio, ele é o quê? E tu lembra do povo no deserto? O povo padeceu no deserto, por ficar o quê? Então lembra no começo, quando o pastor puxou nossa orelha e falou, irmãos, murmura não, porque quem vive murmurando, ímpio, e você pode ter certeza, quando o Senhor voltar, vai condenar. Continua, olha ali, queixosos da sua, nada vai bem para mim, nada acontece na minha vida, nada sucede para nós. Conduta de, a Bíblia manda em tudo dai o quê? Graças. Continua, olha lá, andando segundo as suas concupiscências, está escrito no Evangelho de João, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, são coisas que não são do Senhor. Concupiscência significa desejos desenfreados. Eu determino algo no meu coração e não vou nem consultar a Deus, fico que nem um boi bravo querendo aquilo lá. Não, irmãos, concupiscência, às vezes por vista, às vezes da carne e às vezes do quê? De soberba. Olha lá, cuja boca diz coisas muito o quê? Irmãos, quando a gente murmura, o que sai da boca é arrogância. Quando a gente se queixa, o que sai da boca é arrogância. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está o quê? Então é necessário uma purificação aonde? No nosso coração. É necessário
uma purificação de coração. Olha lá, admirando as pessoas por causa do quê? Não ama, porque a Bíblia diz que quem ama não busca os seus próprios, quem ama não busca os seus próprios interesses. Quem ama dá e não espera nada o quê? Isso aqui é a marca da besta. Impiedade dentro da igreja. O Senhor fala, cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu quê? Coração, não por necessidade. Aí eu te pergunto, aquela congregação é uma congregação de justos? É como a moinha, o vento da moinha, que o quê? É tudo palha, é tudo joio, porque o joio não passa, sabe do quê? De palha. Então a gente tem que parar. Examine esse homem o quê? Assim, quando Deus levantou o profeta e falou, irmãos, Deus não precisou falar duas, não. Foi uma. Eu já olhei para a minha vida e falei, Senhor, eu vou pregar isso. O que estava saindo da nossa boca era coisas o quê? Quantas vezes a gente age assim? Deus tem que fazer, porque se Ele não fizer, eu abandono Ele. É igualzinho, irmão, não mudou nada. É a mesma palavra, a mesma frase. Agora, quando a gente dá esse passo e fala, ó, se Deus fizer, foi Ele quem? Mas se não acontecer, foi porque a gente deu ouvido a outra voz. Eu deixei de ser o quê? Arrogante, eu deixei de ser soberbo. Eu falo, Senhor, eu quero habitar onde? Porque se a gente continuasse com essa arrogância, sabe o que Deus ia fazer? Falar, então tá bom, você não vai subsistir na congregação de quem? Dos justos. Puf, muda lá a sentença dele, faz o que ele quiser fazer. Eu era obrigado a pegar minhas coisas e fazer o quê? Quantos vão embora da igreja por causa disso? Ah, se Deus não fizer, eu vou embora, eu vou largar Deus, eu vou abandonar Deus. É isso aí, tá agindo de maneira o quê? Ímpia. Então quando a gente age como ímpio, né, tem essas características no nosso caráter. Mas quando a gente se abstém de tudo isso daqui, ó, olha o que está escrito no Salmo de número 37, porque aí vem a colheita. A Bíblia diz que quem obedece, colhe. Mas quem desobedece, também colhe. Mas um é bênção e outro é o quê? Olha o que diz lá. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado quem? O justo. E nem a sua semente a mendigar o quê? Estou desamparado. Meu Deus, por que me desamparou? E uma das frases que sai da nossa boca muitas vezes é o quê? Está na hora da gente começar a examinar nós mesmos, ter a humildade, irmãos, passar a olhar para Deus de baixo para cima e falar, Senhor, onde é que eu estou deixando de ter conduta de justo e estou tendo conduta do quê? De ímpio. Onde? Porque quem escreveu aqui fala aqui, ó, fui moço e agora sou... Sabe o que ele está falando? Eu passei a minha vida inteira. Eu andei, ó, de quando eu me conheço por gente, de quando eu me conheço por pessoa. Ele está dizendo assim, ó, eu nunca vi. Irmãos, Deus conhece o nosso limite para o quê? Para tudo. Ele conhece o nosso limite para todas as coisas. E você pode ter certeza que quando a gente se comporta como justo, Ele nunca nos diz, pode chegar no limite, mas a ponto de eu e você dizer, estou desamparado? Não. Vem. O socorro vem. De onde? De qual lugar? Eu não sei, irmãos, Ele é Deus. A Bíblia diz que os caminhos dEle não são os nossos caminhos, os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos, e são todos eles mais excelsos do que o nosso, mais altos do que o nosso. Vem! Só que nós temos que nos abster da aparência do mal, nós temos que nos abster daquilo que são posturas ímpias e começar a se comportar como um justo para a glória. Por isso, irmãos, eu deixo esse último texto para a igreja. Eu não sei qual é a circunstância que cada um aqui está vivendo, eu não sei qual é o deserto, porque é lá no deserto que a gente começa a murmurar, é lá na situação de dificuldade que a gente começa a dizer coisas muito arrogantes, é lá nesse tipo de postura, a hora que bate uma situação de dificuldade, eu digo, eu não sei o que é, mas que isso daqui não saia da nossa boca. Abacuque capítulo 3, olha lá, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira,
e os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, ou seja, das corças, que anseia pelas correntes e águas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Oh, irmãos, não importa o momento que a gente está vivendo, quando o profeta se deparou com a impiedade do povo que ele estava envolvido, que ele estava inserido da sociedade, ele não andou segundo aquele povo, ele olhou e disse isso aqui, e declarou isso diante do Senhor. E aí eu digo para os amados, quando a gente é capaz de olhar para esse contexto e não murmurar, e não reclamar da boa sorte, e não ser muito arrogante, e não fazer as coisas por interesse, porque na hora da dificuldade a gente começa a vir diante de Deus na base da troca. Meu Deus, faz isso que eu faço isso para você. Meu Deus, faz isso porque queremos que seja suprida a nossa o quê? Se a gente é capaz de agir dessa maneira aqui, você pode ter certeza. Novamente eu declaro para a igreja, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Amém?